Um vídeo que viralizou nas redes sociais reacendeu o debate sobre a educação de crianças e a convivência em sociedade. Nas imagens, uma mulher expõe uma passageira que não quis trocar de lugar no avião para que uma criança se sentasse na janela. O caso dividiu opiniões e levantou questionamentos. Como devemos ensinar as crianças a lidar com situações de frustração? E até onde vai o papel dos pais em mediar conflitos desse tipo, hein? A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com a psicóloga Débora Renegusch. Está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, Débora, antes da gente começar nosso bate-papo, eu quero colocar o vídeo aqui para quem está em casa e ainda não viu, entenda do que a gente está falando. Pode rodar. Ele nega trocar com uma criança que está nervosa, porque ela não quer trocar de lugar. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Vai ter forma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não tem trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. É uma situação que parece bastante infundada, né? E aqui na nossa conversa, quero focar especialmente nessa questão de ensinar para as crianças a lidar com essas situações de frustração. E eu quero começar, Débora, te perguntando isso. Como que os pais podem ensinar empatia e respeito aos filhos, mesmo em situações aí de frustração ou naquelas situações em que elas vão ouvir um não? De que forma que a gente lida com isso e que a gente passa isso para os pequenos? Então, Wilker, é muito importante a gente pensar que nós somos, o adulto, ele é modelo, né, para a criança. Então, o nosso comportamento valida algumas situações ou invalidam ela. Então, quando a gente se posiciona de maneira positiva, empática, a criança percebe isso e ela vai reproduzir, porque somos seres sociais, né? Aprendemos com o outro. Então, é importante o nosso posicionamento, o nosso modelo como adulto acima de tudo, né? Exatamente. Então, o exemplo, com certeza, diz muito às crianças, né? E esse comportamento dessa mulher gravando, criticando publicamente essa outra passageira, pode então passar mensagens equivocadas para essa criança, fazer com que ela entenda que isso é correto? Certamente essa pessoa que gravou, ela não teve empatia nesse momento, né? Porque ela invade a privacidade do outro, ela não se coloca no lugar da outra passageira, né? Ela pega um recorte muito pequeno da situação e superdimensiona a situação e a criança fica exposta àquilo tudo e às outras pessoas também, né? Então, teve uma super dimensão daquilo e de maneira muito errônea, né? Com certeza. É comum a gente ver pais tentando evitar qualquer tipo de desconforto para os filhos, né? Isso pode ser prejudicial para o desenvolvimento emocional da criança? A criança, ela precisa trabalhar, precisa que seja trabalhado com a criança essas habilidades emocionais, né? Então, não tem importância a criança chorar, ela ter raiva, ela ter um sentimento de inadequação, ela pode sentir tudo isso, a gente precisa deixar claro para ela, né? Ela precisa ter o controle. Então, ela vai fazer uma birra, ela vai pedir, ela vai desejar alguma coisa, como nós desejamos também. E a gente vai trabalhando com ela esse controle mesmo, esse autocontrole que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo. E a gente pode ter hoje adultos que não sabem lidar com frustração justamente porque não foram educados quando tinham ali a idade para isso? Exatamente, nós temos adultos intolerantes à frustração, a gente vê isso às vezes no trânsito, né? Às vezes a gente vê isso na própria convivência que a gente tem com os demais, esses adultos que não aceitam, que não suportam ser, de alguma forma, tirados do direito ou de alguma forma
não satisfazendo o seu desejo, né. E a gente tem que lembrar também, que causam danos, muito grande quando isso não é trabalhado na infância, isso vai causar danos até da saúde mental mesmo da pessoa, né, porque dificulta a convivência dela com os demais, é uma pessoa que às vezes não tem gratidão, tá sempre se sentindo com uma autoestima muito diminuída, né, e a convivência dela fica toda comprometida, né. Certo. E quando uma criança enfrenta uma negativa, como no caso aí do assento do avião, como é que os pais devem lidar com isso de forma saudável? A gente sabe que ali é um momento que gera alguma tensão, né? No caso, a criança chorando, o avião cheio de pessoas, aquele sentimento de que está incomodando os outros. Como que os pais podem lidar numa ocasião como essa, para, ao mesmo tempo, acalmar os ânimos e passar uma mensagem mais saudável, que eduque de fato aquela criança diante de uma situação dessa? O diálogo, ele é muito importante, né, e como nós falamos, é até o acolhimento mesmo, da criança, acolher ela, entender que ela está chateada, que ela está frustrada naquele momento, mas que ela ajudar ela a entender que é o direito do outro, em outro momento ela vai ter oportunidade do diálogo mesmo, de conversar com ela e ajudar ela a superar aquela tristeza, aquela angústia que ela está sentindo naquele momento. Então é muito o acolhimento e o diálogo. É uma oportunidade para os pais, né, Débora, ensinarem aquela criança de que as coisas na vida da gente nem sempre são como a gente quer, né? E que, na verdade, quase nunca são exatamente como a gente gostaria que fossem. Isso, exatamente. É o tempo de frustração mesmo, né, porque a gente está sempre desejando, a gente está sempre querendo, né, a gente às vezes quer estar no lugar do outro mesmo, e a gente tem que batalhar, a gente tem que conquistar, a gente tem que respeitar, existe uma hierarquia, né, toda para ser seguida, e na fase desde de bebê a gente ensina isso para a criança, né? De que tem uma hierarquia, de que tem um respeito, e ela vai crescendo à medida que for ensinado de forma adequada. Porque se a gente validar o comportamento negativo dela, a gente vai estar ensinando que ela pode dar birra, que ela pode chorar, que ela vai conseguir o que deseja, né? E aí é um comportamento inadequado que vai sendo validado. Então, é esse cuidado importante de não ter. Certo. Nesse vídeo, essa mulher justifica a troca de assentos alegando que se trata de uma criança. Como que isso pode, de alguma maneira, influenciar na percepção dessa criança a respeito dos privilégios? Ela pode entender que ela pode tudo, né, que ela reina, e ela vai se colocar nessa posição mesmo de reinado, né. Nós estamos falando, eu acredito que uma criança é neurotípica, né, e que precisa de ser ensinada, que precisa de ser treinada, de que e tem o espaço do outro, de que ela também, por ser criança, ela tem que aprender a esperar, ela tem que aprender a ter empatia, ela tem que aprender aonde é o lugar dela, né. Mesmo que fosse uma criança, neuroatípica, também é treinada, né, também é treinável, também é ensinado. Então é um momento muito oportuno de mostrar que mesmo sendo criança, essa empatia e tudo isso pode ser trabalhado sim, através por contação de histórias, de diálogo, né, e isso tudo pode ser desenvolvido. As crianças, elas são capazes de aprender sobre direitos coletivos e individuais a partir de qual idade, mais ou menos? Tem uma idade específica para isso? A partir de bebê, desde bebê, esse limite precisa de começar a ser trabalhado, né. Desde quando a criança, chora desejando, ser alimentada, ser nutrida, né, o tempo que às vezes ela precisa esperar. Então desde sempre,
isso precisa ser trabalhado. Ela começa a compreender melhor os comandos depois de 1 ano de idade, 8 meses, 1 ano, isso já fica mais fácil, né? Porque ela já se comunica melhor com o outro, essa comunicação já está melhor estabelecida, ela começa a verbalizar, então isso vai sendo melhor internalizado. Mas isso precisa sempre ser trabalhado, né? Desde sempre. Muito bem, Débora, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar um pouco mais. Sabemos que não é fácil, né? Educar uma criança não é uma tarefa simples para ninguém, mas alguns comportamentos a gente consegue ir adequando, né? E o adulto que expõe alguém da forma como essa moça aí do avião foi exposta, com certeza não está dando um bom exemplo. Seja mãe ou não, é alguém que, de fato, precisa também pensar no próprio comportamento e em como ele pode impactar na percepção e no comportamento das crianças também. Obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia. Bom dia, tchau, tchau.